Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Muito boa noite a todos os nossos amigos, nossos queridos internautas, nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, e mais uma transmissão deste programa Espiritismo e Atualidade. Eu, Cosme Deolindo, e aqui ao meu lado, minha amiga companheira Silvia Almeida. Como vai, Silvia? Tudo bem? Oi, Cosme, boa noite. Tudo ótimo. E você, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Tomei as 2 doses ontem da vacina, meu braço hoje estava pesado. Imagina. Olha, acordei bem prejudicado hoje. É, né? Pois não sei de nem ter condições hoje de fazer nada. Imagina. Bom, meu querido, vamos cumprimentar os nossos amigos aí. Exatamente. Vamos lá, então, né? Nossa querida Rosana Dias, boa noite, Subcosme, todos os nossos irmãos que estarão nesse estudo. Boa noite, querida Francisca Cruz, aqui também conosco. Boa noite, Francisca. Boa noite, Rosana. Nossa querida Eronite também. Boa noite, Subcosme. Boa noite a todos. Boa noite, Ero. Aqui também conosco. Boa noite a todos. Abraço. Boa noite, meu amigo. Boa noite, João. Muito bom ter todos vocês aqui conosco, né? Nossos companheiros de estudo, de conversa, de troca de experiências, né? De todos os domingos. Bom, mas, como todos já sabem, né? A Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita e, como tal, temos como hábito iniciar as nossas transmissões sempre com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convido meu amigo Cosme e todos os nossos ouvintes, né, todos os companheiros que estão nos acompanhando agora e que irão nos acompanhar mais tarde através do vídeo que ficará registrado em nosso canal no YouTube, para que eleve seu pensamento a Deus e, junto conosco, faça uma pequenina prece de abertura. Cosme, meu amigo, por favor. Sim, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido, queremos te agradecer por mais essa oportunidade que estamos aqui reunidos em seu nome para mais uma transmissão deste programa Espiritismo e Atualidade. Possam estar aqui presentes conosco os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis por essa web rádio e que possam nos intuir, nos esclarecer, para que nós possamos, Senhor, ter uma noite de grandes reflexões necessárias às nossas vidas. Abençoe a todos os nossos amigos que nos acompanham neste momento ao vivo, aqueles que também nos acompanham através do compartilhamento dessa transmissão. Que todos eles possam ser envolvidos, que todos eles possam receber o amparo e a proteção desses bondosos amigos. Senhor Jesus, só temos de agradecer por mais essa oportunidade. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Que assim seja. Vamos cumprimentar agora a Niura, que acabou de chegar, né? Boa noite, Niura, que bom que você está aqui, né? Muito boa noite, amiga Niura. Agora a Elaine Baima também. Boa noite, Elaine. Que bom que você chegou, querida. Elaine, boa noite, Elaine. Vamos agora, então, pegar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ver aqui o que caiu para a nossa reflexão de hoje, né? Abrimos no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração,
Instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua eterna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo que, a seu turno, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de querer indistintamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei vigente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal. Muito bem, Cosme. Nós hoje temos um tema bem interessante para tratar, né? Um tema que as pessoas, às vezes, dizem que não é assim tão maravilhoso, né? Mas nós vamos tratar hoje, gente, da necessidade do trabalho, né? Quantas pessoas dizem que amanhã é segunda-feira, que tem que trabalhar, mas que chatice, não vejo a hora de chegar a minha aposentadoria para não ter que trabalhar mais, né? E muitas pessoas veem no trabalho um fardo, né? Um fardo, muitas vezes, difícil de carregar. Mas o trabalho, né? Como muitas outras coisas, foi nos dado por Deus, né? É uma das leis da natureza. E, obviamente, que tendo sido otorgada ao homem a necessidade de trabalhar por Deus, é porque, né, é essencial à nossa existência, né? Ao nosso desenvolvimento, é essencial ao crescimento do espírito, embora nós, né, espíritos ainda muito atrasados, né, não gostemos muito dessa ideia, né? A maioria reclama um bocado de ter que trabalhar, nem escolhe. Exatamente, é uma coisa que é bem algo que é natural, né? As pessoas reclamam porque é segunda-feira, mas se não tivesse segunda-feira, seria terça. Reclamariam da mesma forma. Tem algumas pessoas que só trabalham de terça a quinta, né? Existe isso, né? Ganham muito bem. Mas isso é uma outra história. A gente está aqui para analisar essa questão da necessidade do trabalho e bater um papo com os nossos internautas aqui, nossos amigos, para entender o porquê essa questão dessa preguiça moral, essa preguiça espiritual. A questão da necessidade do trabalho ela é tão importante que Allan Kardec ele nos traz, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que trata das leis morais, essa segunda lei, que é chamada Lei do Trabalho. Então, os espíritos e o Kardec, eles fizeram, né, relatos, né, explicações, quando o codificador perguntava se o trabalho era necessário. E o trabalho é necessário. Eu lembro que na época da mocidade, aí na congregação, nós sempre cantávamos lá aquela música que é um poema, né, da nossa querida, como é que é o nome dela? Que fala sobre que o trabalho é um divino compromisso.
né? Estímulo dos homens, né? Guiando-nos os passos, né? Então, e é verdade. Maria Dolores, isso mesmo, Maria Dolores, exatamente. Esse poema virou uma música. E a gente sempre gostava de cantar, porque, de fato, é um trabalho que vai nos estimular a seguir, nos tirar da inércia. Vamos imaginar, eu sempre gosto de fazer uma linha do tempo, né, seja histórico, da civilização. Se o homem ele não fosse buscar o aperfeiçoamento do seu trabalho intelectual e seu trabalho físico, ele ainda estaria na época das cavernas. Então, a água quente que nós temos hoje dentro de casa, né, o gás canalizado, os produtos que nos servem para melhorar as nossas vidas, produtos de saúde, as vacinas, tudo isso a gente não teria encontrado. É claro que existe, sim, a necessidade do progresso, mas é necessário que o homem se estimule para isso, porque senão não acontece. A espiritualidade, ela comanda, ela vai nos passando as informações necessárias. Hoje, no século XXI, você não morre mais de pneumonia, de tuberculose. Hoje você já tem remédios para isso. Mas isso tudo foi o quê? Foi a própria questão do desenvolvimento intelectual e a ação física do homem que nos proporcionaram tudo isso. Se a gente não tivesse esse estímulo, a gente não estaria na situação que nós estamos hoje. Não estou dizendo que nós estamos perfeitos, tá, Silvia? Nós ainda temos muita estrada pela frente. Mas eu quero fechar o nosso raciocínio trazendo aquela frase de Jesus que diz que o Pai trabalha ainda e ele também. O Pai trabalha sempre, e eu também, né? Então, desculpa, se o próprio Deus trabalha nas construções dos mundos, dos universos que existem, e hoje nós já descobrimos, né, que esse universo ele se expande todos os dias e ele está crescendo, e ele tem, ainda que você hoje já se sabe que você tem uma questão de teto, né, nessa expansão, hoje já se fala nisso, Silvio. O universo ele já descobriu que tem um teto, ele vai chegar até um determinada... Olha, não tinha ouvido falar isso. Mas, ou seja, isso é tudo desenvolvimento intelectual do homem, progresso, ciência, que está estudando, né? Princípios matemáticos, são questões realmente valiosíssimas para a gente poder se entender. Se Deus, que é o Pai misericordioso, amantíssimo, está trabalhando, quem somos nós para simplesmente não pegarmos nessa enxada, descansarmos? Nós que temos ainda tanto para recuperar, para resgatar, para fazer por onde. Nós precisamos estar mais despertos em relação a isso. O Cosme, na verdade, quando a gente fala no trabalho, né, você disse aqui que a gente não teria conseguido isso e aquilo, mas simplesmente, se o homem ficasse, né, o homem lá na caverna, ele nem existiria, porque ele precisava se movimentar para ir caçar, para poder ter com o que comer. Né? Exatamente. Ele precisava se mexer para trazer a água, para fazer uma coisa, fazer outra, não é? Ele precisava se movimentar. Né? Se proteger, né? Se proteger também, a criar abrigos, uma coisa e outra, né? E você veja que o trabalho, ele serve duplamente, né? Ele serve para te elevar, né? Intelectualmente, moralmente, né? Eu diria até espiritualmente também, triplamente, espiritualmente também, porque você vai, conforme você vai vivenciando as situações, você vai melhorando. E aí você imagina, ele tem que caçar. E aí ele pensa, como é que eu vou caçar? Se o animal é maior que eu, o que eu tenho que fazer para poder derrubá-lo e poder consumir e não morrer de fome? Então ele já começa a desenvolver a inteligência, né? A trabalhar aqui o seu próprio corpo, né? Se ele não tivesse que trabalhar, se ele ficasse inerte o tempo todo, ele ia ficar atrofiado, né? Nós que passamos, muita gente percebeu, eu percebi muito isso. Esse período que nós passamos meio que enclausurados, sem sair muito de casa, quando nós começamos a sair, eu me lembro que eu tive dificuldade de andar. As minhas pernas doíam, eu andava um pouquinho e a minha perna já ficava doendo. Eu falei, meu Deus do céu, que horror, fiquei muito
tempo em casa sem fazer nada, né? Sem caminhar, sem me exercitar, e agora ando um pouquinho e minhas pernas já doem. Então, você imagina alguém que ficasse na inércia o tempo inteiro, né? Como seria? Então, nós temos que imaginar que tudo que Deus faz é perfeito. Né? Tudo que Deus faz é perfeito. Então, quando ele cria o homem e dá ao homem também aquela necessidade premente de fazer alguma coisa, né? E aí, se não fosse obrigatório, não faria, né? No nível evolutivo em que nós estamos, se não fosse obrigatório, não faria. Se a comida estivesse ali prontinha, né? Ele não ia nem se mexer de onde estivesse lá na caverna, estaria na caverna até hoje, né? Mas e o que acontece? Tem que sair para caçar, né? O animal é mais forte que eu, ou é mais poderoso que eu, alguma coisa assim. Então, como é que eu posso fazer? Ele desenvolve a inteligência, né? Aí depois ele pensa, não, eu tenho que trazer, esse animal está pesado, como é que eu faço para trazer também assim, também assado, e vai desenvolvendo, né? E aí, com isso, você veja que conforme você vai criando o trabalho, você também vai criando meios de tornar o trabalho menos penoso, não é? Menos penoso. Porque antes, vamos pensar agora, dando um salto, né, na evolução, na questão da agricultura. Quando o homem descobriu a agricultura, né, ele tinha que mexer na terra, ele mesmo, mexer aqui, mexer ali, tirar os entulhos, né, depois semear. E aí, com isso, ele foi, ao longo do tempo, foi buscando uma maneira de fazer aquilo de uma maneira mais fácil, que não fosse tão cansativo, tão trabalhoso. Aí já foi descobrindo as máquinas, né? Então, o trator que passa já vai limpando a terra, depois ele tem aquela máquina que vai semeando os grãos, e depois a colheitadeira, e todas aquelas coisas que ele, por necessidade de tornar o seu trabalho menos duro, ele foi elaborando, né, situações. E aí o homem antes, né, que para se deslocar, grandes caminhos. Na época de Jesus, a gente via que as pessoas andavam quilômetros e quilômetros, né? Quilômetros e quilômetros. E depois, com a necessidade de ir mais rápido, percorrer mais rapidamente determinadas situações, ele foi criando outras coisas. Aí veio a questão da roda, e vai criando algum tipo de carro, assim, assim. Então, é fantástico você pensar como o trabalho, né, que nasce das nossas necessidades primordiais, né, as nossas necessidades básicas, é a alavanca do progresso. Né? O trabalho é a alavanca do progresso mesmo. Né? É muito, muito interessante. Vamos ver aqui, temos alguns comentários, Cláudio, vamos lá. Bom, a nossa Kátia Moreno chegou também aqui. Boa noite, queridos irmãos de Del Espírita. Boa noite, Kátia. Boa noite, doutora Kátia. A Moadira também. Boa noite, Grupo Muita Luz. Boa noite, Moadira. A Aeronite está dizendo aqui o seguinte: confesso que estou rindo. Quem não conhece esse filme na família e na profissão? O problema não é o trabalho em si que faz bem à saúde, mas é fato que aqui as condições de trabalho são precárias. Na verdade, eu não diria nem que são condições de trabalho. Depende, né? Depende do que você trabalha. Depende do que você trabalha. E nós vamos considerar também, né, que com o advento, né, da pandemia, várias pessoas acabaram desenvolvendo o trabalho em casa, né? Que viu-se, né, que muitas pessoas podem desenvolver plenamente seu trabalho em casa, né? E aí, para aquela que é mãe, né, para quem é mãe, que tem que cuidar da casa, que tem que ver os filhos o tempo todo, a possibilidade de exercer o seu trabalho, né? Muitas vezes um trabalho de escritório, sem sair de casa, é maravilhoso. Né? É uma coisa assim que na minha época eu teria gostado muito. Se eu pudesse ter trabalhado de casa e assim ter maior contato com os meus filhos, né? Enquanto eu estava trabalhando, seria muito bom. Né? As condições de trabalho, efetivamente, são problemáticas não só no Brasil, mas em todo lugar você sempre vai encontrar situações de trabalho mais complexas. Né? Você vê muito, às vezes, na Ásia, né? Sobretudo na Ásia, você vê muitas questões de empresas grandes que abrem suas fábricas, seus escritórios em regiões mais pobres para ter uma mão de obra barata, né? E aí, realmente, as pessoas trabalham naquelas condições. Mas considerando não apenas a questão das condições de trabalho, mas falando do trabalho em si, do exercício, né?
que você exercita os seus músculos, que você exercita a sua mente e que você alavanca o progresso de todos, né? A partir do momento que tem um trabalho para você fazer, né? O que é muito bom. Vejamos o que a Francisca está nos dizendo aqui. O trabalho se impõe ao ser humano como uma necessidade, porque é um meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Exatamente, ela está se referindo aqui à questão 676 do Livro dos Espíritos. É realmente um meio de aperfeiçoamento da inteligência, aquilo que eu falei. Quando nós trabalhamos, a gente vai querer, né, facilitar de alguma forma o nosso trabalho, né? Diminuir o peso, né? Daquela dificuldade que você tem, como eu falei, de você semear, né? Mexer o campo, aquela coisa toda. Tendo um trator, fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil você fazer isso. Se você tiver que transportar alguma coisa de um lugar para outro, tendo um carro para levar, é mais fácil também, né? Muito bem. O Antônio Porto aqui nos falando. Boa noite a todos os irmãos. Desejo boas vibrações para a Cosme. Oi, Antônio. Tudo bom, querido? Boa noite, Antônio. O João Santana, trabalho dignifica o ser humano. Com certeza, né? Toda atividade útil é trabalho, né? Sim, o verdade. Também faz parte da lei do progresso, claro. Não importa em quê. O importante é contribuirmos com a nossa mão de obra. Exatamente, né? Exatamente. A ironia está dizendo, não foi por acaso que o meu professor de São Paulo me disse que eu tenho obsessão por trabalho. Perguntei a ele se ele conhecia uma obsessão melhor. Né? É bom, né, Rubens? Porque aí você está desenvolvendo, né, a sua mente, sua inteligência, tudo trabalhando cada vez mais, né? É muito bom, né? É muito bom mesmo. Exatamente. Mas é isso. Tem um outro ponto, Cosme, que é interessante assim. Mas por que? Deve aquelas perguntas, né? Mas por que então que uns têm tanto dinheiro, não trabalham, não fazem nada, e eu tenho aqui que ralar desde cedo, né? Acordar cedo, enfrentar aquele ônibus cheio, aquele trem. Gente, tudo está certo, né? Tudo está certo. Se todo mundo fosse rico, como é que ia ser? Ia ser um caos, né? Se todo mundo fosse rico e ninguém quisesse trabalhar, né? Só quisesse aproveitar a vida. Primeiro, você não ia conseguir aproveitar nada, porque você não ia ter quem fosse, né, plantar no campo para você poder comer, você não teria comida. Você não teria aquela pessoa que, de repente, ia lá estar pilotando o avião para você sair daqui para a Europa de férias em Paris, porque não teria, todo mundo era rico, né? Então, nós vemos que a sabedoria divina é incrível, né? Tudo está perfeito. Nós não podemos ter toda uma população de pessoas abastadas, porque senão ninguém faria nada e você não sairia do local, né? Porque todo mundo não ia se importar, não ia se esforçar por melhorar de vida, não ia se esforçar para adquirir, melhorar determinada situação de trabalho, e seria um caos total, né? Se fosse possível que todos tivessem a mesma situação econômica, né? Porque isso, se a gente conseguisse fazer de alguma maneira, logo isso estaria descompensado, porque as pessoas têm aptidões diferentes, têm inteligência, uns são mais inteligentes que outros, uns são mais trabalhadores do que outros, né? Uns são mais empreendedores do que outros, logo esse equilíbrio, né? Digamos assim, meio que fictício, logo acabaria, né? Não teria condição, exatamente. O Antônio está nos dizendo aqui uma coisa interessante também. Vejamos. Opa. Sumiu. Opa, sumiu aqui. Vejamos o que aconteceu. Sumiu. Vejamos. Se o Criador trabalha até hoje, por que não devemos fazer o mesmo? Exatamente, foi o que o Cosme falou, né? Jesus disse, meu Pai trabalha sempre e eu também, né? Meu Pai trabalha sempre e eu também. Não tem porquê a gente não querer trabalhar, né, gente? Silvia, eu quero só fazer uma observação e dizer o seguinte: as sociedades elas podem provisionar um tipo de vida melhor para os trabalhadores. O que se vê hoje é muita exploração. São salários desiguais, dependendo do gênero que você seja, dependendo do grupo étnico que você esteja, dependendo da empresa, né? Dependendo do país. Isso pode melhorar. Isso é uma falha moral da sociedade. Exatamente. A sociedade ela tem que buscar um modelo um pouco mais
satisfatório o trabalhador, ainda que ele seja pobre. Porque quando você pega os canaviais, aqueles trabalhadores que trabalham desde da alvorada até o final da noite, até o final da tarde, e ganham um dinheiro assim muito baixo, trabalham sem ter possibilidade de um conforto que seja, e um trabalho que tenha uma periculosidade, né? Algo que não é reconhecido, muitos nem ganham por isso. Aqueles meninos que às vezes trabalham em essas usinas de carvão, barro, tudo isso são trabalhos que realmente o Ministério do Trabalho ele tem que atuar como órgão fiscalizador e, de fato, multar esses empresários, ou essas fábricas, ou esses que são os donos desses locais, porque eles têm que dar dignidade ao trabalhador. A própria questão da condução hoje, a gente que paga imposto, todo mundo paga imposto. Tem muita gente que acha que não paga imposto. Quando você adquire qualquer produto, dentro dele tem imposto, então você paga imposto. Todos nós pagamos imposto. Esses impostos, eles têm que vir revertidos em qualidade para a vida do ser humano, porque nós somos contribuintes cidadãos. No Brasil, essa situação é uma situação que ela ainda é muito atrasada. Infelizmente, é uma sociedade ainda muito atrasada. Só para a gente ter uma ideia, nós fomos o último país a acabar com a escravidão. Então, veja que a situação é uma situação que não é uma situação nova, é uma situação antiga, porque aqueles espíritos que ainda estão aqui ainda acham que tem que sobrepujar o trabalho e explorar o outro. E ainda tem muita gente que pensa dessa forma. Quando na realidade... E aí, quando vai lá para fora, Silvia, se enquadra perfeitamente nas legislações que o país estrangeiro impõe. Mas aqui dentro diz que não faz nada por isso, é assim mesmo, tem que ser. Então você veja o nível de espíritos que somos nós aqui. É um país maravilhoso, um país que tem uma comida maravilhosa, um grande celeiro, um grande pasto, mas a gente tem essas dificuldades morais, que isso que não é que está escondido, não. A gente vê isso todos os dias. E isso é importante. A sociedade, aqueles que estão nos postos de comando, de fiscalização, eles não podem driblar a merenda escolar, eles não podem tirar do trabalhador, do contribuinte, aquilo que os impostos têm que trazer, que é um conforto melhor, um trabalho melhor, condições de vida melhor. Hoje, quando a gente passa por tudo isso, nós temos culpa, porque, de uma certa forma, a gente ratifica quando a gente tem a oportunidade de mudar isso. E a gente simplesmente diz que isso não é comigo, deixa para lá. Por exemplo, o meu filho está terminando escola pública, mas não é por isso que eu vou ter que dizer que escola pública, para mim, não tem que mudar. Ela tem que melhorar. Ela tem que melhorar sempre. Eu estudei escola pública. Não é porque eu não tenho mais ninguém na minha família em escola pública que eu vou lavar as mãos e virar as costas. Na realidade, a sociedade, de uma maneira geral, ela faz isso. E a gente tem que brigar por situações dignas, situações de trabalho honestas, para que as pessoas elas sejam, de fato, beneficiadas. Porque é errado aquele que tem condições e não faz. Vai se ver, com certeza, quando passar desse plano material para o plano espiritual. Com certeza. Na verdade, Cosme, o cerne de toda essa dificuldade, né, de todo esse comportamento inadequado das pessoas, está no egoísmo, né, que é a grande chaga da humanidade. É o egoísmo. O problema não é uma questão política, né, é uma questão moral. Né? É uma questão moral que eu digo que não está, que não é aqui do Brasil apenas. Né? Não é uma questão apenas do Brasil. Isso é uma questão da humanidade que habita o planeta Terra, que é um planeta atrasado de provas e expiações. Nós podemos, aqui no nosso país, você pode ver muitas situações de trabalho difícil, né? Volta e meia a gente tem infelicidade de descobrir, né? Infelicidade de descobrir sob o ponto de vista de estar aquilo acontecendo, mas graças a Deus que se descobre para evitar pessoas trabalhando em situações análogas à escravidão, né? No interior, em fazendas, situações ou outras. Então, quando você vê que um ser humano
aproveita a situação de penúria de um semelhante para explorar a esse ponto, ali você tem uma questão moral muito grande. Você tem uma questão de índole, né? Daquela pessoa que está fazendo aquilo com outra, é um problema de espírito. É um problema espiritual, um espírito que explora o outro. Você falou em países desenvolvidos, que esse problema ocorre no Brasil, mas não ocorre em países, por exemplo, como os Estados Unidos, porque lá a maioria da população não se submete a determinados trabalhos que ela não considera que sejam pagos de uma forma digna. Então, é o que eu falei, grandes multinacionais, grandes empresas americanas, né, como, por exemplo, a Nike, né, a Adidas, essas empresas famosas, eu acho que as duas são americanas, elas vão, como eu falei, e colocam as suas fábricas, né, em países pobres, miseráveis, como a Índia, por exemplo, onde o empregado trabalha em condições terríveis, quase que por um prato de comida, né? Ou seja, eles não fazem em seus países, porque a população já não aceita isso, eles não encontrariam mão de obra disposta a trabalhar nessa situação, então eles vão a países pobres, instalam as suas fábricas e lá eles exploram aquela população miserável. Então, o cerne do problema está efetivamente no nível moral da população que habita o planeta Terra, né? O planeta tem condições de abrigar a todos, né? E dar a todos condições dignas de vida, porque, afinal de contas, esse planeta foi criado por Jesus, né? O Pai lhe disse que criasse, né, um local para abrigar as ovelhas que o Pai iria lhe confiar. E, obviamente, que Jesus não faria um planeta que hoje tem 8 bilhões de pessoas e que nesse planeta, com 8 bilhões de seres humanos aqui encarnados, não fosse possível alimentar, né, e abrigar dignamente a todos. É óbvio que sim. A dificuldade está no egoísmo que comanda, digamos assim, a maioria das relações entre os homens. Nós vemos o forte não estendendo a mão para abrigar e para ajudar o fraco, mas esmagando o fraco. Né? Isso aí, inclusive, está no livro dos Espíritos. Exatamente. Que o mais forte deve trabalhar pelo mais fraco. Exatamente, deve estender. Quem está acima deve estender a mão para puxar o que está embaixo para cima e não calcá-lo mais ainda para baixo, né? Então, na verdade, o que falta para que nós tenhamos, né, uma sociedade mais igualitária, mais justa, é justamente o homem se moralizar, né? Porque o homem ele se preocupa muito com a questão do ter, deixando totalmente de lado o ser, esquecendo que ele efetivamente é um ser, é um espírito, né, em evolução, que está passando um período curtíssimo numa experiência material. Então, dá muito valor ao ter cada vez mais, e o ser vai ficando para trás, né? Então, é quando você chega no plano espiritual, na hora que você vai lá, né, separar o joio do trigo, é que você vai encontrar essas pessoas que foram potentados na Terra em situação miserável, espiritualmente falando. Você encontrará aqueles que foram bem humildes, né, em situação privilegiada porque souberam viver, né? Mas também tem muito a ver com a questão da escolha, né, do trabalho, né? Que tem aquela frase que diz que é para a gente escolher algo que a gente gosta que você não vai trabalhar, né? Você não vai reclamar do emprego. Isso aí é meio que romântico, né? Meio que romântico. Não, mas, de fato, eu sei que as pessoas que gostam do que fazem, as pessoas elas não reclamam de trabalhar. Por exemplo, um jornalista, um escritor, um professor de educação física que gosta daquilo que abraçou por amor aquela profissão, eles fazem sem nenhum tipo de problema, estão sempre dispostos. Na verdade, quando você gosta, é um bônus, vamos dizer assim. É um ponto maravilhoso. Ainda que você não ganhe muito. O professor, por exemplo, a gente tem professores aqui, mesmo no grupo, a professora Kátia aí, é uma profissão por amor hoje no país, porque é uma desvalorização total. E quando a realidade deveria ser o contrário, porque as crianças vão para as mãos dos professores, primeiramente. Então, deveria ser muito privilegiada, ressaltada a profissão, né?
e quando na realidade se desdenha a profissão do professor. Exatamente, mas é o que acontece. O grande problema, e nós estamos no momento, né, da transição, é um momento que todos nós temos que melhor avaliar o nosso comportamento, a nossa visão da sociedade, como é que nós nos posicionamos, né, como nós valorizamos a sociedade, o trabalho na sociedade, mas que o trabalho é necessário, não temos dúvida, porque se você não trabalhar, você não come. Se você não trabalhar, você não tem a sua casa, você não tem a roupa, você não tem o calçado, você não tem coisa alguma. Então, é uma necessidade. Nós estamos aqui concluindo, né, na verdade, que o trabalho não apenas serve para o nosso sustentáculo material, mas ele também é imprescindível para nos manter ativos, né, a mente funcionando, porque também conhecemos muitos casos de pessoas, quando deixam de trabalhar, a mente meio que se perde, né? Ficam com a mente meio que doente, atrofiada, ficam com doenças de senilidade, coisas que tais, né? E o trabalho também como fonte importantíssima de desenvolvimento intelectual. Mas o que nós precisamos buscar agora, né, uma vez que estamos conscientes da necessidade de trabalhar, é dar condições de trabalho dignas, né, fraternas, corretas para todas as pessoas, e não explorar, né, os nossos irmãos conforme. Se nós remontarmos, Cosme, lá na época da Revolução Industrial, né, na Revolução Industrial, século XVIII, se eu não me engano, né? Então, na Revolução Industrial, você tinha as pessoas, começaram com as fábricas e até crianças. Eles colocavam e amarravam as crianças junto às máquinas para que elas não se afastassem, não deixassem de trabalhar ali na máquina, porque criança vai andando, imagina como são as coisas, né? Então, são situações incríveis. E hoje, graças a Deus, a gente já não tem mais isso, né? Mas o homem vai evoluindo, né? A evolução moral da humanidade parece dar-se a passos muito lentos, mas, felizmente, ela se dá, né? E o que nós temos que buscar, eu penso, com o conhecimento que temos hoje, é estimular, de alguma forma, né? Com as orientações, com as mensagens que recebemos do plano espiritual, que o maior número de pessoas tenha acesso a essas informações e que o maior número de pessoas tenha consciência, né, da necessidade de trabalhar sempre pelo bem de todos, né, sem explorar ninguém. Agora eu quero falar um pouco, Silvia, sobre a questão do trabalho como instrumento de evolução, o trabalho em favor do próximo, né, que é a segunda orientação de Jesus, né, amar o próximo como a si mesmo. Então, sempre há oportunidade da gente ajudar o outro. E quando a gente faz esse exercício de caridade, quem é o maior beneficiado somos nós mesmos. Então, mesmo aqueles que já se aposentaram, que já têm uma vida mais confortável e que hoje podem dedicar uma parte do seu tempo a isso, é sempre muito importante. E a doutrina espírita, ela nos chama a atenção para isso, porque no trabalho diário, de favor da dedicação ao próximo, que a gente vai colocando em prática aquilo que a gente aprende na teoria, na codificação. E isso é muito importante porque era o princípio, a prática de Jesus. Jesus, quando ele vai ao plano espiritual, ele fala para os apóstolos, né, ali já apóstolos, que ele voltaria, mas que eles continuassem com aquela tarefa de ajudar. E a Casa do Caminho, ela é criada para poder ter esse amparo, essa situação toda de dedicação e amor ao próximo. Por que ele falou isso? Porque, na realidade, ele sabia da quantidade de pessoas desamparadas no mundo e que precisavam desse auxílio. Então, e não existia isso. Não existia essa situação. A gente sabe muito bem que o desamparo social era total, né? Então, o próprio Jesus, que já vem instalar, a partir do seu momento, lá da sua época, que vem instalar a questão do trabalho social, do amparo, ajudar, porque até então não se via isso, Silvio. As pessoas não... A primeira casa de assistência social foi a Casa do Caminho. As pessoas não... Você não tem isso, não existia esse amparo. Então vejam como que esse homem, ele instalou aqui, foi uma lei de amor. Uma lei de amor que começa na dedicação ao próximo.
e você fazer o outro aquilo que você deseja para si. Então, ele combatia, sem falar em egoísmo, a questão do egoísmo. E quando você está dividindo alguma coisa que você tem, você está trabalhando o seu egoísmo. E todos nós temos um pouco desse egoísmo em maior ou menor grau de intensidade dentro de nós. Que essas oportunidades de melhorias, elas existem, né? E a gente precisa estar atento a isso. Então, veja que a Casa do Caminho ficou muito famosa. E os grupos dos cristãos, né, que depois vieram a ser denominados assim, eles faziam exatamente isso, a questão do amparo. Por quê? Porque era a prática de Jesus, amparar todos aqueles que têm necessidade desse apoio, né? Fosse ele dentro da parte material, que era o que eles tinham como assistência, fosse na parte também da questão de saúde, né? Porque não eram médicos, mas tinham a capacidade, né? Sabiam fazer irradiação, sabiam curar, estavam ali ajudando as pessoas para passar por aqueles percalços que são inerentes à nossa evolução. Com os recursos que tinham, né, Cosme? Com os recursos que tinham. Né? Exatamente. Vamos ver aqui. A Francisca está aqui dizendo, vejamos, não basta diga ao homem que ele corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, que nem sempre acontece. Sim, exatamente. Nós sabemos que existe a questão de desemprego, né? Que é um flagelo terrível, mas nós temos que entender também, né, que é óbvio que temos que buscar de todas as formas, né, maneiras de empregar o homem, de dar a ele condições dignas de sobrevivência, mas nós temos que entender também que as coisas ocorrem, né, dentro da lei de causa e efeito, né? Nós vemos que tudo tem uma razão de ser. Não que nós não devamos fazer nada, né, para minorar a dor do nosso semelhante, mas nós temos que observar, acima de tudo, não é, que é uma determinação divina, né? São situações que cada um de nós vivencia de acordo com as nossas necessidades evolutivas, né? Com as nossas necessidades evolutivas. Então, são situações que todos nós, né, precisamos vivenciar. E é interessante, né, que a questão de desemprego é uma questão mundial, né? Eu não conheço, pelo menos, não conheço nenhum país assim do mundo, né, onde não exista, pelo menos em uma escala pequena, algum nível de desemprego, né? Eu acho que não existe, né? Temos sempre essa dificuldade. O Antônio está dizendo aqui que está se lembrando da parábola do semeador, né? Parábola do semeador. A Kátia aqui dizendo perfeito, Cosme, numa das suas colocações. O Antônio está dizendo, em São Paulo sempre vemos reportagens com a mão de obra peruana ou colombiana trabalhando como escravos. Isso é uma tristeza, né? É verdade, há algum tempo atrás, também não sei se ainda existe, nós vimos chineses, né, que eram trazidos até por próprios chineses, né, conterrâneos, que os colocavam para trabalhar naquelas pastelarias, e eles ficavam trabalhando ali naquelas pastelarias quase que em regime de escravidão também. Os conterrâneos os traziam para trabalhar naquelas condições horríveis, né? É um problema sério. E a questão da moralidade humana, né, gente? Essa questão é terrível, né? A Elaine está dizendo, aqui, Cosme, ainda somos tímidos em lutar por nossos direitos. São direitos do cidadão, mas ainda não se tem aqui a consciência da cidadania. Perfeito. A Francisca está aqui falando da precariedade do trabalho. O Antônio Porto dizendo, agora nós temos a inteligência artificial, será que vai ser igual ao da Revolução Industrial do século XVIII? Né? Ele corrigindo aqui a questão do século XVIII. O Antônio também falando, tem a impressão de que Divaldo Franco criou a Mansão do Caminho baseado na obra Paulo Estevam. É possível, né? É possível, porque a Mansão do Caminho realmente tem tudo a ver, né? Inicialmente, porque quem viu a história do Divaldo, né, naquele livro, naquele filme, vê que ele inicia, né, esse trabalho de ajuda às pessoas, andando pelas ruas, ele e o Nilson, né, entregando sanduíche, entregando comida aos moradores em situação de rua, né? Depois ele consegue um local onde ele vai receber as pessoas, ele abrigá-las e tal, né? O projeto, naturalmente, acredito eu, que iniciou, né, com essa ideia lá da Casa do Caminho dos tempos de Jesus, né? Com certeza, né? Com certeza que foi assim.
Mas, como nós sabemos, né, nesse nosso mundo, né, a questão toda é muito moral, né? Toda a questão que envolve, tudo é uma questão muito moral que a gente precisa... Eu tenho uma citação aqui que eu gostaria de colocar, que diz o seguinte: não podem os homens ser felizes se não viverem em paz, isto é, se não os animar o quê? O sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Ou seja, se você tem esse sentimento, você não vai explorar o seu semelhante. Né? Se você tem sentimento de benevolência, indulgência, condescendência, você não vai explorar. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros, não procurará o homem a felicidade. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõe a abnegação. A abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem, por conseguinte, igualdade, nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Né? O egoísta e o orgulhoso quer tudo para si, então ele quer ter mais e mais vantagens, ele quer ter a sua empresa, né, pagando o mínimo possível, ele quer dar o mínimo de direito aos empregados, porque ele é egoísta. E, obviamente, orgulhoso, ele se acha melhor que o outro. Né? Ele se acha melhor que o outro. E aí você não tem como, né, realmente a humanidade viver feliz, porque você não pode ter parte da humanidade feliz por estar explorando uma outra. Óbvio que a que está sendo explorada não será feliz nunca. Né? Então, todos esses problemas, eles advêm justamente do nosso atraso moral. Né? Porque nós ainda temos muito forte dentro de nós o orgulho, a vaidade e o egoísmo, né? Que não nos deixa ser fraternos, né? Não nos deixa ser fraternos, né? Então é muito triste você ver essa situação, né? O trabalho, a ajuda do próximo, Silvio, pressupõe servir, né? E ninguém serviu mais do que Jesus, sendo quem era, né? Desce dos padrões mais altos. Que o maior era o maior servidor, né? Quem servia mais. Né? Ele dizendo que ele não veio para ser servido, mas para servir. Né? E ele dá uma enorme demonstração disso na última ceia, quando ele lava os pés, né, dos seus apóstolos. Né? No capítulo 20, os trabalhadores da última hora são os espíritas. Né? São os espíritas que entendem efetivamente, Francisca, o seu trabalho, né? A sua missão. Não necessariamente todo e qualquer espírita que é o trabalhador da última hora, né? Porque você tem espíritas que não entenderam ainda a mensagem, que não vivem efetivamente segundo os postulados espíritas, né? Então, é aquilo, nós seremos trabalhadores da última hora, aqueles que chegarão agora, mas que irão colocar a mão na charrua, né? E trabalhar fortemente pela implantação do reino de Deus na Terra, né? Como disse Jesus, para fazer do nosso mundo um mundo regenerado o mais rápido possível. Nós espíritas temos tudo na mão para fazer isso. Né? Nós temos todo o conhecimento, todas as ferramentas para tornar um mundo, né? Tornar esse mundo onde nós vivemos um mundo mais feliz. Basta a gente querer. Né? Mas nós sabemos também, não vamos ser ingênuos de não reconhecer que, infelizmente, dentro das hostes espíritas, temos muitos companheiros que entraram na doutrina espírita, mas que não permitiram ainda que a doutrina espírita entrasse dentro deles, né? Então, é o que a gente precisa levar em consideração, né? Exatamente. Nós precisamos começar a mudança, como disse Gandhi, né? A mudança que eu quero ver no mundo tem que começar por mim, né? Tem que começar por mim. Se eu quero condições de trabalho mais justas para as pessoas, eu tenho que começar dentro de casa. Eu não tenho empregados na minha casa, eu não tenho empregados na minha empresa, né? Você não tem a sua ajudante, de repente, que vai à sua casa uma vez por semana, ou sei lá, 2 vezes por semana, ou que trabalha todo dia na sua casa. Ali nós temos um irmão também, né? E temos que tratá-lo com dignidade, com respeito,
da forma como nós gostaríamos de ser tratados se estivéssemos na sua posição, né? Então, a mudança, mesmo que nós sejamos apenas uma gota d'água no oceano, mas tem que começar por nós, né? Como disse Gandhi, mais uma vez, a mudança que eu desejo ver no mundo tem que começar por mim, né? E nós, como espíritas, sabemos muito bem da nossa responsabilidade, não podemos nos esquecer, né? Que muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Nós não temos a menor chance de dizer, eu não sabia. Nós sabemos, né? Exatamente. O Antônio Porto está aqui dizendo justamente, né? Toda mudança começa de dentro para fora. Exatamente. É preciso mudar, né, a nossa maneira de enxergar. Preciso mudar o espírito, não é, Antônio? Nós precisamos mudar o espírito, porque quem faz tudo, né, é o espírito. Se o espírito é bom, ele tem atitudes boas. Se o espírito é egoísta, ele tem atitudes egoístas, né? Ele vai utilizar o seu corpo físico para manifestar o seu egoísmo. Então, se você modifica o espírito, modifica a maneira de ser, ele vai ter atitudes mais fraternas, né? Mais benevolentes, mais corretas. Então, o que tem que ser burilado eternamente é o espírito, e afinal de contas é para isso que nós estamos aqui, né? Para burilar, melhorar os nossos espíritos, né? Pode falar, Silvio. O seguinte, a fraternidade tem que vencer o egoísmo para que os donos de empresas não visem o lucro extremo sacrificando os empregados. Com certeza. Né? A Francisca sugere a todos a leitura do livro O Horror Econômico, da socióloga Viviane Forrester. Utiliza esse livro na disciplina que leciona Organização Social do Trabalho. Olha que coisa, né? Bom. Mas está aí a dica de leitura da Francisca, né? O Horror, título do livro, O Horror, da socióloga Viviane Forrester. Okay? Mas diga, Cosmo, você ia dizer alguma coisa? Eu falo que as casas, as instituições espíritas, elas dão o tempo inteiro o exemplo do trabalho, né? Fazendo as organizações das evangelizações, onde elas se encontram, seja na sessão pública, dentro das câmaras fechadas, né? Nos trabalhos que se exercem dentro da casa espírita. Eu acho que a sociedade tinha que ser mais ou menos assim, todos trabalhando em comum acordo, independente, para quem quer que apareça, quem quer que surja naquele local. Porque não é só do nosso grupo religioso, a gente não tem que cobrar nada de ninguém, a gente tem que fazer porque é o estímulo ao trabalho, é a questão da caridade. E buscar isso sem nenhum tipo de objetivo que possa existir. Se eu fizer isso, eu vou receber. Não, acho que o trabalho ele tem que ser executado e tem que ser executado conforme diz a própria caridade, né? Com amor, com dedicação, para que aquele que receba, de uma certa forma, seja bem amparado por essas benesses que ele está recebendo. É muito importante também isso. As casas espíritas, elas fazem isso. Exatamente. Cosmo, no livro Obras Póstumas, nós temos uma citação aqui bastante interessante, que vale a pena, eu gostaria de ler aqui para os nossos companheiros, que ele diz o seguinte, está no livro Obras Póstumas, né, de Kardec. O Espiritismo nos apresenta uma solução para o problema da miséria social, expressa nas seguintes palavras de Allan Kardec: liberdade, igualdade, fraternidade. Essas três palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Liberdade, igualdade, fraternidade. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume os deveres dos homens uns para com os outros. Fraternidade. A obrigação de um para com o outro é ser fraterno, né? É por excelência, aliás, significa, né, devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. Né? É por excelência a caridade evangélica
e a aplicação da máxima, proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. O oposto do egoísmo, né? O oposto do egoísmo, considerado do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha. Não é, gente? Se nós formos fraternos, né, vai estar no topo da linha da felicidade de todo mundo. Se todo mundo for fraterno, né, vai estar tudo ótimo. Né? Então, a fraternidade, né, está na primeira linha. É a base. Sem ela não poderiam existir a igualdade nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas. Né? Ou seja, a igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência da fraternidade e da igualdade. Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bastante bons e benévolos para viverem fraternalmente. Num povo de irmãos, a igualdade será consequência de seus sentimentos, da maneira de procederem, e se estabelecerá pela força mesma das coisas, qual, porém, o inimigo da igualdade, o orgulho, que faz queira o homem ter em toda parte a primazia e o domínio. A liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Os homens que vivem como irmãos com direitos iguais, animados do sentimento de benevolência recíproca, praticarão entre si a justiça. Não procurarão causar danos uns aos outros e nada, por conseguinte, terão que temer uns dos outros. A liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará abusar dela em prejuízo dos seus semelhantes. Né? Então, essa colocação de Kardec no livro Águas Póstumas é perfeita, né? E eu acho que fecha muito bem o nosso estudo, né? O nosso estudo da noite de hoje, né? Colocando justamente esses pontos, né? A liberdade, igualdade, fraternidade, tão importante que a gente, esse mote, né? Do povo francês, mas que é tão importante para toda a humanidade, né? Isso é muito, muito lindo, né? Muito bom. Vamos ver. A Cláudia Moreno está aqui nos colocando. Vamos ao nosso trabalho, deixar o like. É só apertar o botãozinho, com certeza. Isso é muito importante para nós, né? A Francisca está aqui nos colocando. A Ironides, aliás. Francisca, essa mesma autora tem o livro Uma Estranha Ditadura, também muito importante. Não sei se você conhece. O Antônio é bem lembrado, Cátia. Então, gente, não deixe de deixar o like, né? Porque a gente é muito importante. Gente, infelizmente, eu tenho observado que a gente não tem recebido muitos likes aqui, gente, não sei por quê, né? Seria muito bom para o nosso canal que nós tivéssemos mais likes de vocês, né, que nos acompanham. Silvia, é perfeitíssimo. Nem todo espírito é trabalhador de última hora. Será que estamos sendo trabalhadores de última hora, como indicado no Evangelho? Exatamente. Isso aí cabe a cada um analisar, né? A Rosane está aqui falando também. Boa noite, gratidão. Tenhamos um ótimo final de semana, com certeza. Vamos aproveitar esse último minutinho para nós fazermos, então, João, excelente. Vejamos, excelente explanação sobre o trabalho. Boa semana, boa noite a todos. Obrigada, João. Aproveitar para fazer nossa palestra, nossa prece, né, de agradecimento e encerramento. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, nos auxiliando na realização desse programa. Muito obrigada por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de reflexões sobre a nossa maneira de ser. Que todos nós possamos bem pensar sobre isso e, se for necessário, modificar para melhor o nosso modo de viver e de encarar os semelhantes. Que todos possamos ter uma semana de muita paz, de muita tranquilidade e que possamos estar aqui no próximo domingo para mais um programa Espiritismo e Atualidade, né? Então, pessoal, uma boa noite para todos, boa noite, Cosme, boa noite a todos. Boa noite, Silvia, boa noite, pessoal, uma semana de paz. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.